Axé, meus irmãos, axé, minhas irmãs, sejam bem-vindos a Umbanda para Leigos. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, tema de hoje: fumos e bebidas na Umbanda. Por que os orixás usam a bebida? Ou usam o fumo? Ou os dois? Qual que é a importância desses elementos? O porquê que eles são utilizados e qual que é a sua função principal. Se vocês gostam, pessoal, de Umbanda e querem entender um pouco mais sobre Umbanda, sobre os seus elementos, firmeza, assentamento, sobre os orixás como um todo, segue o nosso canal, curte, comente, compartilha, pessoal. Ajuda os canais de Umbanda a crescer cada vez mais. Ajude, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe para aqueles que são simpatizantes da nossa religião. E agora, bora pro vídeo, vamos lá. Qual que é a função, pessoal, do fumo e da bebida na Umbanda? Aí a gente pode colocar diversas funções para eles. Vamos falar um pouquinho agora do fumo. Qual que é a função do fumo? É lógico, né, pessoal, que a gente está falando aqui do fumo pelo orixá, utilizado pelos guias nos seus trabalhos, utilizados ali para a parte do ritual umbandista. Eles são utilizados principalmente para desagregar aquelas energias negativas. Quando o médium incorporado pelo guia utiliza-se do fumo, ele está o quê? Dando aquelas baforadas, está tendo uma limpeza energética no consulente, está tendo uma energia em todo o terreiro pelo aquele fumo, pois ele transmuta a energia do cigarro, do charuto, do cachimbo, ele transmuta aquela energia e joga através do médium, é claro, ele joga no consulente, ele joga no terreiro, ele joga no ambiente, ao qual ele vai fazer uma limpeza energética em todos os fundamentos do terreiro. Isso é uma das utilizações do fumo. Agora, por que o fumo é muito utilizado? Porque como o fumo foi plantado na terra, cresceu, teve toda aquela parte de energia ao qual foi agregada na planta. É a mesma coisa quando você vai fazer um banho de erva. Ele tem a essência daquela energia. A mesma coisa o fumo. Quando ele é extraído, ele é seco e ele é utilizado no cigarro, ele contém aquela energia ainda. Mesmo que pequena, mas ele contém. E a partir do momento que o médium, através do guia, ele está com cigarro, ele gera outros elementos, propriamente o da terra, que seria o elemento principal do fumo. Aí ele gera o ar, que seria a fumaça. Ele gera a água pela saliva do médium. E ele também gera o fogo, que é um dos elementos fundamentais da Umbanda. Então, somente com o fumo, você consegue ter os 4 elementos de trabalho. Por isso que ele é muito utilizado na Umbanda. Por isso que ele é muito utilizado pelos guias. Aí você tem, quando o guia, você vai, ele, apesar que o fumo, ele não traga aquela fumaça. Ele mantém na boca e expele. Porque a função, quando ele coloca no médium, o médium o quê? Ele está aqui encarnado, ele está densificado, porque nós estamos num ambiente tecnicamente denso. E a partir do momento que a gente usa o corpo do médium, ele usa o nosso ectoplasma, ele usa a nossa energia vital, você joga para fora. Então ele consegue o quê? Ao mesmo tempo uma densificação, ao mesmo tempo uma utilização. Para quê? Para poder fazer a limpeza. Porque a Umbanda, pessoal, é o pronto socorro não só dos encarnados, mas também dos desencarnados. E a partir do momento que você está carregado, você está com uma energia negativa em cima de você, você está com um trabalho às vezes feito em cima de você, olho gordo, seja o que for que está ali impregnando na sua aura. A partir do momento que você é utilizado, o médium incorporado, usa-se do cigarro, ele joga aquela fumaça que vai desagregar,
vai limpar. E pode, dependendo do cigarro, dependendo do fumo ou até mesmo do cachimbo, pode ser agregado outros elementos, como no caso a própria erva, principalmente no cachimbos de pretos velhos, onde eles colocam às vezes uma erva de alecrim, às vezes ele coloca arruda, às vezes ele coloca bejuim, dependendo da especialidade daquele preto velho, ou o próprio fumo somente. Que aí ele vai usando outros elementos também para ajudar, seja numa limpeza, seja no ritual de prosperidade e vários outros elementos. A mesma coisa a bebida, pessoal. Só que a bebida ela tem uma outra função. Além dela desagregar, ela causa aquela explosão. Porque a bebida do orixá, muito utilizado principalmente pelos Exus, que são aquelas bebidas quentes, ao qual ela tem o quê? Uma quantidade de álcool maior, que causa essa explosão. Então ela é muito utilizada para a limpeza. Quando o médium ingere, lógico, em condições adequadas, poucas quantidades, e quando ele ingere em quantidades maiores, que seria para uma densificação do médium, se o médium estiver incorporado de forma correta, realmente com guia, não uma mistificação ou não vício, o médium não vai sair dali alcoolizado de forma alguma. O guia ele vai ingerir aquela bebida, aquele cigarro e tudo mais, mas o guia vai levar aquilo ali com ele. Nada vai ficar com o médium. E se caso ficar com o médium, já a parte do álcool já foi retirada. Então isso não vai ficar com o médium. Às vezes tem muitos médios que utilizam-se desses elementos e não fumam, não bebem, nada do tipo. E o seu guia fuma, o seu guia às vezes bebe. Mas lembrando, tá pessoal, aí tá um parênteses aí. Quando o guia fuma ou quando ele bebe, não é que ele tem o vício do álcool, ele fuma. Não, o guia utiliza-se desses elementos, como a bebida aqui mencionada, como o cigarro aqui mencionado, para a realização do trabalho. E não por um vício, como nós encarnados. Nós sim. Se você fuma, se você bebe, muitas das vezes é por um vício ou por um gosto nosso, mas não dos guias, tá pessoal? Que fique isso daí bem claro. Agora, a bebida, ela tem, além dessa função de desagregar, como no caso também do cigarro, ela causa o quê? Aquela repulsa, porque quando o guia usa-se da bebida, ele transmuta aquela energia, o que é excelente para tirar miasmas, larvas astrais. Você já viu o guia bebe, joga a bebida na boca, fica na boca do médium, ele joga, espirra aquela bebida ali, muitas das vezes embaixo dos braços, na parte de trás. Por quê? Que está desagregando, está limpando você, está limpando o ambiente. Às vezes ele joga, dependendo do ritual. Então nem sempre ele vai precisar ingerir. Lógico, quando precisa de uma densificação, ele precisa ingerir. Quando não há necessidade, ele pode jogar. Ele pode se utilizar para limpar as guias, dependendo da energia que aquela guia tá, para um descarrego, algo mais pesado. Então vai ter diversas utilizações pelos guias. Mas lembrando, nunca pelo vício, e sim pelo trabalho. E tem uma outra função também, pessoal, não sei se vocês conhecem, mas a parte não só de densificação, mas também da parte espiritual. Por quê? Porque o guia ele já está numa elevação maior que a nossa como encarnado. Ele já não tem a matéria como nós, aqui a pele, o corpo, ele não está mais vivo. E como ele não está mais vivo, para ele realizar o seu trabalho, é necessário ter elementos ali. Se a pessoa não quer, às vezes, utilizar a bebida, o fumo, ou um deles pelo menos, o guia precisa utilizar outros elementos para que haja uma densificação. Porque ele também precisa se densificar um pouco para ele manter a incorporação, poder realizar os seus trabalhos e ter um combate direto com essas energias negativas. Por isso que eles utilizam de elementos considerados por outras religiões como mais grosseiros, mas nada do tipo. É fundamental no trabalho umbandista, porque a gente tem uma função que outras religiões não têm. A Umbanda, assim como o Candomblé, assim como a Quimbanda, assim como a Jurema, utiliza-se desses elementos mais densificados exatamente para isso, para a limpeza, para a densificação, para a realização do trabalho, para que o guia consiga se manter densificado para realizar ali, manter-se na incorporação e realizar o seu trabalho,
que é uma das funções aqui mencionadas. Então, ou seja, não é para, porque isso é o baixo espiritismo. A Umbanda é baixa vibração, ali são espíritos que são inferiores. Nada do tipo, pessoal. Isso é puramente, exclusivamente preconceito. Nada mais do que isso. O fumo, as bebidas e todos os elementos utilizados pelos guias têm as suas funções. Todas elas muito importantes. Agora, um outro adendo, pessoal. Aí eu não indicaria o uso do fumo e nem da bebida para menores de idade. Primeiro, que é contra a lei. E segundo, que deixa ele passar a maioridade. Por enquanto ele pode ficar ali, mesmo que ele já esteja plenamente incorporado, ele pode ficar na parte de energização, na parte de paz, que é uma coisa mais sutil e não de uma coisa um pouco mais densa, como segurar um trabalho, como realizar um trabalho de desobsessão, como uma limpeza realmente ali, energética, tudo. Fica aí esse adendo aí, para que a gente não só realize de acordo com a lei e não ficamos cada vez mais difamados aí, tá bom? Espero ter tirado um pouquinho desse preconceito, espero ter passado um pouco do conhecimento sobre fumo, sobre bebidas, e aí a gente vai batendo cada vez mais papos legais, um papo extrovertido, bem gostoso aqui às segundas, às quartas e às sextas-feiras, falando de Umbanda, trocando informações cada vez mais. Um grande axé a todos vocês e nos vemos na sexta-feira. Axé!